Olá, minhas irmãs, mulheres de Deus. Eu estou aqui hoje num vídeo um pouquinho diferente, mas por uma direção do Senhor para contar uma parte do meu testemunho como uma mulher que foi durante muito tempo, muitos anos, uma tentante, como dizem por aí, que viveu a infertilidade por muitos anos, porque eu sei que é um momento muito difícil na vida da mulher, na vida do casal, da família, que deseja isso. E eu quero trazer para vocês aqui algumas experiências que nós vivemos, alguns relatos pessoais de como foi esse processo nas nossas vidas. Primeiro eu quero dizer para vocês que nós casamos na igreja, nós tivemos um casamento diante do altar do Senhor, diante do altar de Deus. E que após 5 meses de casada, eu estava tomando o anticoncepcional e eu tive uma trombose na perna esquerda, uma trombose grave, séria. Na época foi um grande susto, mas eu tive sintomas, muita dor no local, na perna, ficou totalmente inchada, deformada. Tive que fazer um longo tratamento, um grande tratamento. E na época foram grandes experiências também que nós colhemos com o Senhor. Mas era que após essa trombose, como eu era muito nova, eu tinha acabado de fazer 22 anos, muito nova, então os médicos associaram o uso de hormônio do anticoncepcional com a trombose. Então, a partir desse momento, eu precisaria obrigatoriamente não engravidar nos anos seguintes da trombose, justamente pela elevação dos hormônios no corpo feminino, o que poderia causar uma trombose, talvez, do mesmo nível ou até mais grave. Fiz todo o tratamento que eu precisava fazer, acompanhamento, tratamento, medicações, e depois de 6 para 7 anos de casada, começamos a sentir esse desejo, essa vontade que eu sempre tive, né? Nós sempre tivemos desejo de ter a nossa família, de ter nossos filhos, e naquele momento nós sentimos que nós poderíamos tentar. O primeiro conselho que eles tiveram para nos dar foi: não tenham filhos, por causa da saúde da Marina. Essa questão dos hormônios e da trombose, a relação da coagulação, é algo muito sério, que na gestação seria um período onde os hormônios eles estariam muito altos e isso poderia causar uma trombose ou desregular minha coagulação de alguma maneira, o que poderia ser muito grave no meu caso. Então, o que eles sugeriram pra mim, nos primeiros meses, não tenham. Mas como vocês são muito jovens, vocês são novos de casado, vocês têm toda uma vida, então tenham, mas saibam que vocês terão que fazer um acompanhamento mais sério, medicações durante toda a gestação, depois, enfim. Será um período difícil e perigoso. O que acontece também, que eu preciso dizer pra vocês: eu sempre tive o ovário policístico, aquela síndrome dos ovários policísticos, então a minha menstruação sempre foi muito desregulada, eu não tinha ciclos mensais, às vezes demorava anos pra minha menstruação, então eu sabia também pela ginecologia que eu teria, talvez, alguma dificuldade pra gerar. Então o que aconteceu foi que juntou-se duas situações. Eu não sabia de fato o motivo pelo qual eu tinha desenvolvido a trombose. Então eu fui atrás dos médicos e eu fui investigar se eu teria alguma predisposição em ter tido essa trombose. No meu caso, eu fiz vários exames para investigar a trombofilia e descobri que eu tenho, no meu caso, é fator 5 de Leiden. Basicamente, eu vou simplificar aqui porque são termos médicos, mas é uma facilidade do organismo de formar coágulos, de formar trombos. E o médico me explicou que por essa predisposição que eu tenho no meu organismo, ao tomar o anticoncepcional acelerou esse processo, que é o quê? Hormônio no corpo. Ou seja, uma gestação, no meu caso, seria muito perigosa, porque aumentaria os níveis hormonais 20, 30 vezes antes da gestação, e um período sem conseguir engravidar. Então, eu comecei a ir atrás de muitos médicos, fiz muitas consultas com ginecologistas, obstetras, além daqui já fazia o meu acompanhamento. Eu fui em vários médicos também especialistas em fertilidade, e ao mesmo tempo em hematologistas e angiologistas. Acontecia quase sempre eles não entrarem em acordo, porque eu poderia fazer uma indução ou um tratamento, mas qualquer tratamento seria uma dose muito grande de hormônio no meu corpo, então eu teria que tomar as medicações que são sérias antes de estar gestante. Eu teria que tomar as medicações no período ali anterior. Então os médicos, eles não entravam em consenso quanto a isso, que quando eles não entravam no consenso, eu não poderia seguir. E durante esse processo, no início das buscas pelos médicos, o Senhor havia falado comigo para que eu meditasse no livro de Isaías. E o livro de Isaías é um livro que fala muito em o nosso Deus. Esse Deus grande, esse Deus onipresente, onisciente, o Deus que olha para nós e vê a gente como gafanhotos pequenos. Então ele nos mostra a grandeza desse Deus, esse Deus que ele é o que é e que ele faz, as grandes obras que ele faz. E eu meditei por muito tempo durante os meses ali, nesse livro, por uma orientação do Senhor, o que foi me fortalecendo, o que foi me fazendo olhar para quem o Senhor é, o que o Senhor podia fazer, se Ele quisesse. E nesse início, quando eu voltava dos médicos e a resposta era negativa, agilizava muito. Eu voltava muito triste, muito chorosa, mas eu tinha um lugar que era na presença do Senhor, e foi aí que eu tive uma das grandes experiências da minha vida, porque um dia que eu cheguei de uma consulta, eu lembro até hoje, eu morava em outro lugar, eu cheguei e fui colocar isso diante do Senhor, fui derramar isso diante do Senhor, e eu me ajoelhei no sofá da minha casa. E eu lembro que eu chorava muito, e eu falava muito com o Senhor sobre isso, sobre esse sentimento de não me sentir frutífera, de não conseguir gerar, sendo que tinha tantas mulheres, tantas pessoas que geravam. E o Senhor, nesse dia, eu orando assim no sofá, eu senti a mão, eu senti um toque, eu senti uma mão, a mão do Senhor. E essa mão pegava assim na minha cabeça, no meu cabelo, e eu senti a presença do Senhor, eu senti esse acolhimento que foi real.
e a grande mudança que trouxe pra mim, uma grande segurança de que era o Senhor falando pra mim: você vai passar por esse tempo difícil, mas eu estou com você. Eu estou com você pra te dar colo, pra te assegurar, pra te acolher. E aí, a partir daí, a gente começou a ir, muitos médicos, receber muitas respostas. E todas as vezes eu pedi ao Senhor uma direção. Senhor, eu devo ir. Quando eu ia e recebia aquela notícia, aquele diagnóstico, eram muitos exames. Eu fiz inúmeros exames e muitos, quem já fez sabe, que esses exames de investigação, alguns são muito dolorosos, né? São doloridos para a mulher. E eu fiz alguns e eu lembro de sentir muita dor fisicamente. Em tudo o Senhor estava presente. Mas quando eu ia e eram passados alguns exames, ou eu fazia exames, voltava, recebia uma notícia triste, eu perguntava assim: Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo fazer esse exame? Senhor, eu devo esperar? E como o Senhor me dizia, eu fazia. Então, às vezes, teve momentos que o Senhor falou: espera. Então, passava ali 1 mês, 2, 3 meses, sem resposta, mas também sem ir atrás. E aí, de repente, eu pedia ao Senhor, e o Senhor falava: agora pode ir. Eu ia naquele médico, eu ia no outro, eu buscava. Fiz nenhum diagnóstico fechado, porque eles não acharam outra coisa a não ser vários policísticos. Não houve uma outra causa, um outro diagnóstico fechado. Então, durante esse período de busca por esse motivo, por esse sentimento, o Senhor, ele continuou operando e falando. Uma das coisas que eu aprendi muito foi sobre uma espera, que é uma espera ativa e não passiva, porque no começo eu passei muitos anos, né, foram 7 anos, ou um pouco mais, talvez, de espera. E no começo eu fiquei muito naquela situação passiva, né, de que o Senhor vai fazer, mas não ia atrás, mas não queria me desenvolver espiritualmente, não queria me desenvolver na vida, profissionalmente. E o Senhor foi me ensinando que a espera nele é uma espera ativa, é uma espera de quem está realizando algo, que eu não preciso cruzar os braços e esperar somente. Eu preciso ouvi-lo e obedecer o que ele está falando, mas de uma forma ativa, de uma forma que a fé, ela é exercida, a confiança, ela é exercida sim, mas que você vai passar por muitos momentos difíceis. Enquanto eu passava por isso, as minhas amigas todas engravidaram, irmã, tiveram filhos. Algumas amigas tiveram 2, 3 filhos e eu nada. E nesse momento também, logo ali no início, o Senhor foi muito enfático em me fazer enxergar como era difícil alegrar com os que se alegram. Porque chorar com os que choram, você acaba se compadecendo. Você acaba vendo ali a dor, sentindo a dor, se colocando no lugar. Mas alegrar com quem se alegra, alegrar com uma amiga que está grávida, alegrar com ela, estar com ela naquele momento, de coração, de verdade, não era tão fácil. E o Senhor trabalhou muito isso em mim, para que eu pudesse ver as conquistas, o que as outras pessoas conseguiam, tinham, e eu pudesse me alegrar com elas de uma forma verdadeira, honesta. Não porque eu desprezava a minha dor ou o que eu estava sentindo, mas para que eu pudesse ali estar em comunhão, para que eu pudesse me alegrar e saber que no tempo do Senhor Ele faria. Esse processo também, uma das coisas que me marcou muito foi que, como eu sempre fui uma senhora, uma jovem muito ativa dentro da igreja, espiritualmente, eu tive um pouco de dificuldade de me expressar, de falar sobre isso com as outras pessoas, com as outras mulheres. Por quê? Porque na minha cabeça eu pensava que se eu falar que eu estou triste, que eu estou angustiada, porque eu não posso gerar, porque eu não estou conseguindo ter filhos, isso pode parecer para as outras pessoas que que eu não estou confiando na promessa, que eu não estou tendo fé, que eu estou duvidando de Deus. Então que na verdade essa fraqueza, então que eu não poderia ser sincera, verdadeira, que eu não poderia me abrir, porque o que as pessoas vão achar? Essa pessoa prega, essa pessoa canta, essa pessoa faz qualquer coisa e mesmo se ela não confia, eu tinha esse pensamento, eu tinha esse medo. E nesses anos que eu esperei, que o Senhor foi falando comigo, Ele foi me fazendo abrir. Não para muitas pessoas, não para todo mundo, não é isso. Mas Ele foi me fazendo ver que eu não tinha que carregar uma capa de uma pessoa super espiritual, ou que o meu sentimento não anulava a minha fé. Não era uma dúvida, não era que eu duvidava da promessa, ou que eu não acreditava, que eu não cria no que o Senhor falava para mim. O Senhor me fez enxergar naquele momento, a partir daquele momento, que eu não tinha que carregar nenhuma capa, nenhuma máscara de super espiritual, que ao contrário, eu poderia ser eu, com as minhas fraquezas, com aquele momento de dor, e ainda assim confiar no Senhor. E ainda assim descansar e ter fé e estar no lugar onde eu estava, não porque eu tinha tudo, não porque era tudo fácil e maravilhoso, mas que eu estava ali na total dependência do Senhor, não pelos meus méritos, não pelo meu esforço, não porque eu era muito boa, muito espiritual, nada disso, mas simplesmente porque eu estava ali na obediência, na dependência dele. Então, a partir desse momento em que ele foi trabalhando isso em mim, eu pude compartilhar com as irmãs que estavam ali sempre comigo, eu consegui compartilhar com a minha família, até com meu marido de uma forma mais aberta, mais sincera, quando em alguns dias eu não estava tão bem, quando em alguns dias eu estava muito triste, muito para baixo, e eu pude dividir isso com as pessoas, principalmente com as amigas, com o marido, que são mais chegados, mais íntimos, eles puderam participar ainda mais ativamente. E o que eu quero dizer com isso é que a gente só ganha, porque existe um corpo, existem pessoas que nos amam e que conseguem enxergar muito além das nossas fraquezas, conseguem enxergar aquilo que o Senhor tem na nossa vida. E eu pude dividir isso e ter uma igreja inteira orando por nós, pela nossa família,
por essa promessa, por aquilo que era da vontade dele. E pra resumir aqui, em 2022, isso, eu engravidei em 2022. Então, no início, eu lembro, no início de 2022, isso eu fui anotando, eu tô resumindo aqui. Uma consulta com uma especialista em fertilidade. E aquele dia foi, assim, um grande susto pra mim, porque quando eu cheguei lá, eu fui sozinha nessa consulta. E ali, ela pôde dizer que eu tinha um tratamento pra fazer, mas esse tratamento era hormonal. E que se eu quisesse passar por esse tratamento hormonal, eu teria que tomar as medicações, e isso teria um grande risco pra mim, inclusive de AVC, de situações muito sérias, além de uma trombose, né, em qualquer parte do corpo. Então, se eu quisesse fazer, eu teria que ter a aprovação do meu médico e teria que assinar um termo de responsabilidade, eu e meu marido, dizendo que nós estávamos assumindo aquele risco, aquela responsabilidade de ter, inclusive, uma morte. Então, foi assustador, assim, na hora, no momento. Mas, além disso, aquela médica virou pra mim e falou assim, você tem 0 chances de engravidar. Foi essa palavra que ela usou. Você tem 0 chance de engravidar hoje com seus exames. Eu tinha levado os exames, os resultados. E, de acordo com esses resultados, você tem 0 chance de engravidar. Então, você já pensou em adotar? E eu não tenho nada contra adotar. Nunca tinha pensado nem sobre isso. Mas aquela fala dela foi bem dolorida. Porque ali eu vi que não teria chance, né? Que naturalmente não teria chance, então ela tava falando pra que eu pudesse pensar, né? Ela viu a forma que eu fiquei na hora e tudo. Ela falou, não, eu tô falando isso porque é uma alternativa pra se pensar, pra você conversar com seu esposo sobre isso, pra que você não corra risco de vida, tudo. E aí eu ouvi, não consegui nem falar nada com ela, fui embora, né? Fui pro Senhor. E aí, nesse tempo, o Senhor falou pra mim, fica quietinha. E aí eu fiquei quietinha. Ali em 2022, eu tava vendo o grupo e eu acordei e vi, eles colocaram no grupo uma relação de DPP, datas prováveis de parto, que são as mulheres que ali estavam gestantes e que elas colocavam ali as datas. E eu olhei ali, né, várias mulheres ali, grávidas, com trombofilia, né, que tinham que fazer o tratamento, tudo certinho. Algumas já tinham tido trombose, outras não, mas mesmo assim é um caso muito sério. E eu vi ali aquilo e naquele momento eu fui trabalhar e fui conversando com o Senhor, né. Eu fui ali, e ali na empresa onde eu estava, no momento de entregar o jejum, eu fui ao banheiro e eu me senti triste, me senti muito, muito mal por ter visto aquela mensagem, por eu sair ali, fui pra minha sala, eu abri a palavra do Senhor. E o Senhor falou comigo ali em Lucas 1, o verso 57. E a palavra fala assim, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E na hora, o Senhor me visitou muito profundamente ali, e de alguma maneira foi um consolo, foi um conforto, porque eu lembro, né, daquela sensação. Mas melhor de tudo é que a gente não consegue passar se a gente não tiver o Senhor. O melhor de tudo nessa situação é ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor é a nossa força. Então, se você estiver passando por algum momento de espera, ouça a voz do Senhor, porque a voz do Senhor te dá força. E eu lembro de ter comentado com a minha amiga, de ter falado pra ela, ela acompanhava tudo o que eu fazia. E eu falei com ela sobre esse texto. E eu lembro até hoje que ela falou, filha, o Senhor tem essa bênção pra você. E eu lembro que eu tava tão assim, tá tudo bem, se não for do Senhor, tá tudo bem, eu tô feliz, eu tô alegre porque o Senhor tá falando comigo, porque isso pode ser uma promessa. O Senhor pode estar falando em outro sentido, no sentido espiritual, em outro sentido, e tá tudo bem. Mas essa amiga, ela me, né, ao mesmo tempo que ela não fazia muito alarde, mas ela falava, filha, o Senhor tem essa promessa pra você, né, vamos esperar o tempo do Senhor, o Senhor tá agindo. E amém, passou ali passou alguns meses, e